Agora sim. Gostaria de convidar os irmãos, também depois do que acabamos de ouvir, esse texto tão lindo que a irmã nos trouxe. Que os irmãos abrissem comigo o Salmo de número 89. Vamos ler uns poucos versos desse Salmo, um Salmo grande, mas grande significado. Para sempre cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno. Acabamos de ouvir sobre a expressão desse amor. E quem é esse amor? Para sempre, Salmo 89. Cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno. Minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações. Sim, anuncio a todos o teu amor, que está edificado para sempre. Nos céus estabeleceste a tua fidelidade. Fiz aliança com meu eleito, jurando a Davi, meu servo. Estabelecerei tua descendência para sempre e firmarei o teu trono de geração em geração. Os céus exaltam tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade nas assembleias dos santos. Quem no céu se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor sobre os seres celestiais? No conselho dos santos, Deus é grandemente temido e inspira mais temor do que todos os que o cercam. Ó Deus eterno, Senhor dos exércitos, quem é igual a ti? Poderoso és tu, Senhor, e a tua fidelidade está ao teu redor. Dominas a insolência do mar bravio. Quando as suas ondas sublevam, tu as amansas. Desejo de continuar lendo, vamos parar por aí. Irmãos, que momento é esse que temos? E como esse salmo, diz o irmão Spurgeon, eu peguei outro também, que é esse majestoso salmo da aliança. E outros dizem salmo da promessa a Davi. O autor desse salmo é um levita. E é mencionado lá em 1 Reis, capítulo 4, do verso 29 a 31, mais especificamente o verso 31. Lembra? 1 Reis, capítulo 4, fala da sabedoria. Gilson, cortou seu som. Está sem som. Aí, estranho, cortou isso aí de graça, hein? Vamos lá. Eu não sei onde parei, mas vou lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Salmo 89 diz o irmão Spurgeon que é um majestoso salmo da aliança. Outros dizem que é o salmo da promessa a Davi. O autor desse salmo, irmãos, é um levita. E é mencionado em 1 Reis, capítulo 4, verso 31. Mas a partir do verso 29, fala da sabedoria de Salomão. Deu também Deus a Salomão, 1 Reis, capítulo 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e largueza de inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão mais do que a todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Agora o verso 31. Mas era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Erazita, que é o autor do Salmo 89, do que Emã, Paul, Darda, filho de Maol, e correu a sua fama por todas as nações ao redor. Esses salmos, irmãos, completa a oração de Emã, que é também citado, em comparação à sabedoria de Salomão, no salmo anterior, que é o Salmo 88, que é o salmo de uma oração em dias de grande aflição. O Salmo 81, o salmo começa cantando o amor e a lealdade de Deus para com o seu povo e sua terra. Esse salmo é um salmo messiânico, irmãos. E para termos um pleno entendimento desse salmo, só compreendendo ele na pessoa e obra do nosso amado Senhor Jesus. Quando eu via isso,
Fui levado, orientado pelo irmão que nos escreve a Efésios capítulo 1, verso 3 até o 8, mas ele vai ler, dá vontade de ler muita coisa. Mas Efésios, como nós podemos dizer? Diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção. Só nele, irmãos, temos a redenção. O perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue. Só nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Tem um pulo aqui no verso 8 desse mesmo capítulo de Salmo 89, no verso 8, ele diz assim: o Deus eterno, ó Deus, esse Deus eterno, Senhor dos exércitos, quem é igual a ti? Quem é igual a ti? Ele faz essa mesma indagação, quem é igual ao Senhor, no verso 6, entre os seres celestiais. Quem é igual? Poderoso és tu, Senhor, e a tua fidelidade está ao seu redor. Podia dizer que a fidelidade do Senhor o envolve, bem como a sua palavra. Por causa da fidelidade do Senhor, Israel não foi consumido. Por causa da fidelidade do Senhor, eu estou aqui, irmãos. Por causa da fidelidade do Senhor, você está aí. Por causa da fidelidade do Senhor, nós podemos celebrar com alegria este momento. Davi, que era um homem segundo o coração do Senhor, ele entendeu muito disso. Lembra quando o filisteu se levantou, aquele gigante se levantou contra o exército de Israel? Lembra a atitude de Davi, registrada em 1 Samuel capítulo 17, verso 45? Davi disse aos filisteus, sempre quando eu lembro das crianças: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi combatia os inimigos de Deus. E eu e você? A quem combatemos? Sabe, irmão, verso 9. Dominas a insolência do mar bravio, e quando as suas ondas se submergem, se elevam, tu as amansas. Lembra, irmãos, de como o Senhor... aliás, para o judeu, o mar e seus mistérios sempre foram símbolos de força rebelde do maligno. E aí, irmãos, lembra de como o Senhor abriu o mar e da forma com que eles passaram por um mar a pé enxuto? Mas lembra também que está registrado em Lucas 23, quando da mesma forma o mar revolto, os ventos fortes, e mediante a ordem de Jesus, ele se acalmou. Essa semana uma irmã compartilhou algo que ela havia ganhado, e toda alegre, e me deixou muito feliz também pelas palavras que ela disse, pegar umas palavras que ela me disse, que foi de grande bênção para mim. Uma querida irmã disse: Wilson, o irmão Campbell Bogro, ele disse que aquele lugar os discípulos conheciam, quando o Senhor dormia no barco e o mar estava revolto. Eles já conheciam aquele lugar, era um local que eles trabalhavam. E sabe, irmão, deixa eu dizer algo que mexeu comigo. Nenhuma água pode engolir o barco ou o navio
onde o mestre do oceano, o Senhor que fez a terra, o céu e o mar, tudo que nele há, pode o engolir. Nenhuma água pode engolir o barco ou o navio onde o mestre está. Imagine o que teria acontecido se os discípulos não tivessem acordado o Senhor. Creio eu, diz o irmão, que o milagre seria muito maior. Em qual barco eu estou? Em qual barco você está? Lembra? Ele deu a vida por nós. E a promessa que ele nos deu é que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim, aquele que está em mim, não terá condenação. Em qual barco estamos? Você entende o significado um pouquinho mais desse momento, irmãos queridos, do que estamos participando, do que estamos celebrando? Se estamos no barco onde o Senhor está, não acorde não, pode deixar de dormir, que o milagre vai ser maior. Confie plenamente e descanse nele. Ele prometeu, e ele é fiel àquilo que ele diz. Como dizer, a fidelidade do Senhor o envolve, bem como a sua palavra. Nesse salmo, esses poucos versos que diz, se você vê no verso 1, verso 2, verso 5, verso 8, a palavra fidelidade destaca aí. O Senhor é o mesmo que abriu o mar vermelho, que acalmou aquele mar em tempestade. E ele é o mesmo que acalma o nosso coração e a nossa mente tão perturbada nesses dias. E que nesse momento, irmãos, de grande bênção, do qual podemos participar, lembrando o que ele fez por nós. Irmãos, não sei qual a situação que você tem enfrentado, as suas lutas, mas sabe de uma coisa, ele está no barco. E nada vai te engolir. Por isso, irmãos, nesse momento, é momento de festa. Momento de nos alegrarmos. É momento de expressarmos o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele tem cuidado de nós. Esse salmo começa com um lindo cântico de amor e da lealdade de Deus para com o seu povo. E nós somos dele. Por isso, irmãos, haja o que houver. E se levante contra nós. Ele é por nós. Ele disse certa feita que aqueles que foram dados pelo Pai e que estão nas suas mãos, das suas mãos, ninguém pode arrebatar. Um dia, o Senhor abriu seus olhos e os meus olhos. E por causa disso, estamos fazendo esse memorial. E que possamos fazer até que ele volte, ou até que ele vai encontrar com ele. Mas, queridos irmãos, que seja uma marca para cada um de nós, em resposta a esse amor maravilhoso, que foi a cruz por você e por mim. Uma expressão de gratidão, de júbilo e de alegria. Eu estava perdido. Nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos saída. Nós não tínhamos como pagar a dívida que tínhamos assumido. Ele veio, graciosamente, pagou a nossa dívida. E não somente isso, nos tem dado condição de viver cada dia na dívida que a gente vai assumir ao longo da nossa vida. E assim podemos apresentar diante deles, lavados, purificados, redimidos. O que podemos dizer? As expressões de Paulo é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que podemos dizer a não ser expressarmos nossa gratidão a Ele por tudo que Ele fez e tem feito por nós. Às vezes ficamos assustados com lutas, com adversidade. Irmão, me mostra qual dos servos de Deus que foi fiel ao Senhor, que teve vida fácil aqui. Aqui não é o nosso lar. Mas lembra, o Senhor nunca nos abandona. E agora, quando lembramos dele,
que você e eu possamos lembrar com gratidão, com júbilo. Não estamos agarrados às coisas que nos atormentam, mas estamos agarrados a Ele, que é tudo para nós. O cântico desse salmo, suas primeiras palavras são: para sempre cantarei sobre o inesgotável amor leal. Foi tão bom, irmã, ter lido aquele texto de Coríntios 13. Inesgotável amor leal. Que amor é esse, irmãos? E vem para inimigos, e nos beija, e nos lava, e nos veste, cobre a nossa nudez, as nossas vergonhas, para que possamos apresentar diante de Deus santos, amados, purificados. Ó mesa elevada é essa, irmãos. Ó momento sublime é esse, que podemos cantar da lealdade do Senhor. Podemos cantar da sua fidelidade, como vemos nesse salmo, da sua imensa bondade e do seu amor por você e por mim. Queridos irmãos, vamos ter, antes de partirmos o pão, um momento em que cada um possa expressar ao Senhor aquilo que tem ganhado. Lembre do irmão Mário que tem nos incentivado. Não poder comparecer diante do Senhor no momento desse de mãos vazias. O que você ganhou durante a semana do Senhor? Dá a Ele o que é dele. Expresse em poucas palavras a sua gratidão, o seu amor a esse que tem um amor inesgotável e leal para com você e para comigo. Aquele que é fiel. E assim possamos nós proclamarmos a tua fidelidade a todas as gerações. O Senhor nos abençoe. Vamos ter, então, uns momentos de oração. Logo em seguida, nós partiremos o pão. O personagem que trataremos hoje é aquele homem que nasceu cego, né? E esse evento ele é descrito no capítulo 9 do Evangelho de João. Mas nós vamos começar com um texto messiânico. Que aparece em Isaías capítulo 42. Convidar os irmãos a abrirem comigo. Nós vamos começar com essa leitura. E a razão é que vários elementos que aparecem nesse texto voltarão a aparecer no evento ali da cura do cego. Bem, então, Isaías capítulo 42. Leremos os primeiros 8 versículos. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Essa é uma palavra de Deus Pai com respeito ao Messias. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Observe em versículo 5, há uma menção à criação. No versículo 6, há uma menção ao Senhor
Messias ser luz para os gentios. No versículo 7 há uma menção de que o Messias abriria os olhos aos cegos, era uma característica, era um dos milagres específicos que caracterizam, né, o Messias. E por fim, no versículo 8, uma menção ao Eu Sou, né, o nome de Deus. Agora sim, Evangelho de João, começaremos no capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Capítulo 8, versículo 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ainda no capítulo 8, os últimos dois versículos, 58 e 59, respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Mas para que se manifeste nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por enquanto, nós leremos só até aqui. Senhor, nós olhamos para Ti nessa hora e buscamos a Tua graça, a Tua direção. Senhor, a unção que vem do Teu Espírito. Com gratidão pelo momento que tivemos ao redor da Tua mesa, que nos lembra do grande amor que o Senhor manifestou para conosco. Que nos faz lembrar também de que a Ti foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Que nos faz lembrar de que o Senhor foi elevado, exaltado, glorificado diante do Pai, e o Senhor enviou o Teu Espírito para nos auxiliar, para nos ajudar. Senhor, para nos conduzir para dentro de toda a verdade. Senhor, nós confiamos em Ti nessa hora e pedimos a Tua direção. E nos lançamos aquietados, confortados e esperançosos nas Tuas boas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos fazer uma pequena introdução a esse texto. O texto, como disse, trata da cura desse cego. A palavra cura não é uma boa palavra, e eu vou tentar justificar isso depois, mas por enquanto talvez eu diga assim, falar da cura do cego. E é um texto muito simples, muito direto, muito objetivo, mas com grandes consequências, né? E nós leremos o restante do texto, né? E veremos as consequências daquilo que o Senhor fez. Mas antes, eu gostaria de primeiro localizar esse texto dentro da cronologia do ministério do Senhor. Então, daqui a pouquinho eu vou resgatar uma das imagens que eu venho mostrando para os irmãos, né? E basicamente o que eu quero também argumentar, e isso segue um pouco a leitura dos versículos que escolhemos, é que os capítulos 8, 9 e 10, eles estão intimamente relacionados, né? Parte do 10, o início do 10. Mas o capítulo 8 e 9, os irmãos perceberam que os assuntos, né, assuntos que aparecem no capítulo 8, eles têm continuidade quase que natural no capítulo 9.
Tá? Então, nós vamos gastar um pouquinho de tempo tentando estabelecer que isso daqui pode ser visto como um grande discurso, apesar de que não foi um discurso, né? Foram alguns discursos, mas eles foram na sequência e tratando de assuntos muito próximos. Vamos primeiro dar uma olhada. Então, esses irmãos já viram essa imagem. Lembrando que essas bolinhas em azul aqui embaixo indicam as Páscoas do Senhor, as Páscoas que são mencionadas pelo Evangelho de João. Esta segunda Páscoa, ela não é explícita, a palavra não aparece Páscoa, aparece uma festa dos judeus, capítulo 5, versículo 1. Né? Mas, basicamente, muitos irmãos entendem que isso aqui é uma Páscoa ou aponta para um ano em que houve uma Páscoa não mencionada. Em sendo assim, temos 3 anos completos, né, entre as Páscoas, e mais esse pedacinho, essa cruz aqui indicando o batismo do Senhor. Então, a partir dessa cronologia, é que se chega à conclusão de que o ministério do Senhor durou da ordem de 3 anos e pouco, 3 anos e meio. Talvez não chegasse a 3 anos e meio. Muito bem. Onde é que nos encontramos nesse texto de João capítulo 9? Nós nos encontramos nesta 4ª fase, né, do ministério do Senhor, que está delimitado por essas 2 festas que estão indicadas aqui em verde, 2 barrinhas verdes. Né? A primeira, que é a festa dos tabernáculos, né, capítulo 7. Os irmãos lembram que o Senhor foi para a festa dos tabernáculos não publicamente, e isso aconteceu pouco depois do evento da transfiguração. Né? Então, é assim que a gente localiza esse trecho do Evangelho de João digamos, em conexão com os evangelistas sinóticos. Muito bem. E depois, no capítulo 10, né, ele tem o versículo 10, 22, diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Então, aqui temos uma menção a outra festa. A festa dos tabernáculos, ela ocorre ao finalzinho do mês de setembro, entre setembro e outubro, porque era uma festa que durava uma semana. Então, possivelmente começava no final de setembro e talvez entrasse um pouco nos primeiros dias de outubro. Né? E, por outro lado, a festa da dedicação, a festa das luzes, acontecia mais no final de dezembro. Né? Então, assim, essa janela aqui é uma janela da ordem de 2 meses e meio, talvez um pouco mais ou um pouco menos, de modo que lembre-se que daqui, da festa dos tabernáculos, até a próxima Páscoa, eram 6 meses. Né? Então, o que nós lemos agora, né, esses versículos, esses capítulos 8 e 9, que estão entre as 2 festas, né, a festa dos tabernáculos, capítulo 7, festa da dedicação, capítulo 10, então, assim, é alguma coisa entre 6, né, e 4 meses aí da paixão de Cristo. Muito bem. Apenas um ponto que eu acho que não tem muitas consequências na exegese do texto, mas é uma curiosidade, é o seguinte, né, os estudiosos normalmente eles vinculam os capítulos 7 e 8, né, como sendo, né, fazem parte de uma unidade, e outros pegam, né, o capítulo 9 e 10, também como, quando eu digo 9 e 10, é até o início do 10, capítulo, versículo 21 do capítulo 10, como uma outra unidade. Né? Até aí, acho que não há muita divergência entre os comentaristas. A divergência ocorre no seguinte: alguns entendem de pegar os capítulos 9 e 10 e vinculá-los mais à festa de dedicação, que seria alguma coisa mais ao final desse período, ao passo que outros comentaristas os colocam na sequência da festa dos tabernáculos. Então, por exemplo, o irmão Campbell Morgan, né, é um dos irmãos que entende que os capítulos 7, 8, 9 e o começo do 10 praticamente foram na sequência. Né? Não somente ele, o Edersheim,
segue esse mesmo raciocínio. O Farrar, que escreveu uma biografia muito famosa da vida do Senhor, também entende que esses capítulos 7, 8, 9 e até 10, 21, eles estão muito próximos, né? Ocorreram logo na sequência da festa dos tabernáculos, né? Muito bem, então nós vamos mais ou menos seguir esse entendimento e olharmos para isso como um todo. Isso não vai fazer muita diferença do ponto de vista da interpretação dos textos, mas é uma curiosidade, alguma coisa que me parece que é pertinente. Apenas para quase que confirmar que o capítulo 8 e o 10, eles lidam com uma coisa só. Acompanhe comigo a leitura de versículo 48, do capítulo 8. Vamos ver um dos exemplos das conversas do Senhor com os judeus. E o versículo 48 diz assim: Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: Porventura não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônio? Versículo 52. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Né? Agora, vamos ao final desse bloco, que é capítulo 10, a partir do versículo 19. Observe como que realmente soa como a continuidade daquela discussão. Versículo 19 do capítulo 10. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Então, acabaram de discutir, voltaram a discutir, e muitos deles diziam: Ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? Então, assim, é o mesmo embate, é a mesma crítica. Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, claramente faz um vínculo ao capítulo 9. Então, temos aqui esse finalzinho desse bloco no capítulo 10, vinculado ao capítulo 9, vinculado ao capítulo 8. Então, realmente, sim, temos alguma justificativa em olharmos esse texto como um bloco. Muito bem. Então, antes de entrarmos, né, naquela sequência que a gente costuma seguir, ou seja, nós vamos olhar para o que foi cego, né, olhar a característica desse homem, olharmos para o Senhor, como é que o Senhor lidou com ele. Aí nós vamos fazer uma menção específica a respeito do milagre e terminar com uma conclusão. Mas antes de entrarmos nessa sequência, né, vamos observar alguns dos temas que aparecem no capítulo 8, que vão recorrer no capítulo 9, e que, se os irmãos prestarem atenção, também estão conectados ao texto de Isaías que acabamos de ler. Muito bem. O primeiro, nós já lemos, versículo 12, é que o Senhor disse que ele era a luz do mundo. Versículo 2 do capítulo 8, de novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. E no capítulo 9, esse assunto voltou. Versículo 5 do capítulo 9. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E lembramos que a questão da luz aos gentios, né, tem a conexão com o capítulo 42, versículo 6, lá de Isaías. Muito bem. Um outro tema que aparece no capítulo 8, né, é um dos grandes assuntos do capítulo 8, é que os judeus, eles criticavam o Senhor porque ele dava testemunho de si mesmo. Ele falava assim: olha, você dá testemunho de si mesmo, então seu testemunho não vale. Né? Veja o versículo 13. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Versículo 18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então o Senhor diz: tudo bem, eu testifico de mim, mas o Pai que me enviou também testifica. Versículo 54, né, do capítulo 8. Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Então no capítulo 8 vemos que tem essa discussão sobre o testemunho do Senhor, que ele testificava de si, e o Senhor diz: não, mas o Pai testifica de mim
também. E onde vemos isso confirmado no capítulo 9? Vemos confirmado na execução do milagre. Porque o milagre de abrir os olhos aos cegos estava previsto para ser o Messias. Tanto que, né, um dos argumentos no capítulo 9 é que esse homem não pode ser pecador. Pode, porventura, um pecador, né, abrir os olhos a um cego? Tem que ser um homem de Deus, né? Muito bem. Mais um aspecto, e esse aparece com muita intensidade no capítulo 8. O fato do Pai ter enviado o Senhor. Okay? Muito bem. Vamos começar no versículo 16 do capítulo 8. Vamos observar essa frase, essa declaração, né, de que foi o Pai quem o enviou. Versículo 16: se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém aquele que me enviou. Versículo 18, que já lemos. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou. Versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro. Versículo 29. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. Versículo 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E ainda, no capítulo 9, no versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então vemos que esse aspecto do Pai ter enviado o Senhor, ele é muito forte no capítulo 8 e ele volta a aparecer no contexto do milagre, né, da cura do cego. E por fim, temos um dos aspectos que aparecem lá em Isaías, né, capítulo 42, quando diz: esse é o meu nome, eu sou o Senhor. Né? O Senhor Jesus, por 3 vezes no capítulo 8, ele utiliza aquela expressão, eu sou. Então, vejamos, versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 28, disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E no versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E veremos como isso se aplica ou aparece no capítulo 9, no contexto da cura do cego. Então, irmãos, esses são os grandes temas que aparecem no capítulo 8, e eles voltam a aparecer no capítulo 9, no contexto dessa cura. E com muita reverência, eu vou dizer que nós encontramos nesse texto, ao menos, o que vamos chamar de 2 ironias divinas. Né? Então, daqui a pouco eu vou fazer menção a essas 2 ironias divinas. Então, vamos começar com esse pano de fundo cronológico e temático. Vamos entrar no texto e os irmãos vão fazendo as conexões aí dos temas, né? E ver como que essas coisas estão tão bem costuradas, tão bem amarradas. Muito bem, o que encontramos aqui nesse homem cego de nascença? O Senhor curou vários cegos, conforme o relato do Novo Testamento. Mas um cego de nascença, como dizem, né, alguém com uma doença congênita, esse é o único relato que temos no Novo Testamento. Né? E isso torna esse texto muito peculiar. Esse homem era um homem extremamente simples, humilde, objetivo e obediente. E vemos isso pelas respostas que ele deu toda vez que ele foi questionado. Então nós vamos fazer o seguinte exercício, nós paramos a leitura no versículo 7, nós vamos continuar o versículo 8 em diante, né,
leremos até praticamente o final do capítulo 9, nós vamos observar duas coisas, né? E com isso nós caracterizaremos a pessoa desses. A gente fala desse cego, mas é bem da verdade, daquele que fora cego. Né? Por um lado, vamos observar as respostas que ele deu. Todas elas diretas, objetivas, simples, honestas. Né? E a segunda coisa é a preocupação que as pessoas tinham de estabelecer como ele havia sido curado. Então nós vamos ver assim, as perguntas normalmente são como? Como foi que ele te curou? Né? Muito bem, nós vamos tentar entender um pouco isso, mas esse como, eu já coloco para vocês uma das minhas impressões, é que essa é uma das nossas tendências, né? A gente fica preocupado em como o Senhor fará isto ou fará aquilo outro, né? E eu acho que nós precisamos aprender a deixar o como por conta dele, né? O cego não se preocupou muito com o como, o fato é sim, é que ele diz, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu enxergo, né? Agora eu vejo, né? Então, muitas vezes nós nos preocupamos e perguntamos, Senhor, mas como é que isso vai acontecer? Como é que o Senhor vai fazer isso? Como? E nós não somos nem um pouco diferentes dessa turma que aparece ao longo do capítulo 9. Vamos aprender a descansar e deixar o como com o Senhor. Muito bem, capítulo 9, versículo 8. Ele voltou vendo do tanque de Siloé. Então, os irmãos lembram, ele teve um contato com o Senhor disse, vai, ele foi, o Senhor disse, lave-se, ele se lavou e voltou vendo. Olha a obediência e a simplicidade dele. E ele começou a regressar, mas nessa volta ele conversou com vizinhos, etc. É isso que nós vamos ver. Então observe que ele não chegou a ver o Senhor, ele não teve contato. Eu acho que ele voltava talvez até para agradecer ao Senhor, mas ele foi pego nesse meio de tempo, né, com tantas pessoas e perguntas e questões, ele só se encontrará com o Senhor ao final do capítulo 9. Então, essa é uma observação importante. Versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, olha que informação importante, era um mendigo, né? Então era uma pessoa pobre, ele e seus pais, que daqui a pouco vão aparecer em cena. Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Essa é a dificuldade que o ser humano tem de aceitar o sobrenatural, né? Nós vamos procurar algum tipo de explicação natural para aquilo que é sobrenatural. Mas ele mesmo, porém, dizia, sou eu, aquele mendigo cego, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Não, o primeiro como que aparece aqui no nosso texto. Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Irmãos, não tem nada mais direto, mais objetivo, mais claro, mais honesto do que essa resposta do cego, que já não era mais cego. Então, irmãos, eu vou falar do cego, mas lembra que ele já não era mais cego, né? Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Então, observe, ele sequer sabia onde estava o Senhor mais. Né? Depois que o Senhor disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, acho que foi a última vez que ele ouviu a voz do Senhor, ele foi, não sabia mais cadê o Senhor. Né? Versículo 13. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao como de novo. Ao que lhe respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E aqui temos uma explicação importante, porque segundo o Talmud, não era permitido fazer lodo no sábado, e não era permitido passar saliva nos olhos no sábado. Né? À época, ao que tudo indica, passar saliva nos olhos era um procedimento medicinal aceitável, só que não se podia fazer isso aos sábados. E quando eles queriam saber
como o Senhor havia curado, possivelmente fosse para incriminá-lo no suposto crime de não ter guardado o sábado, né? Então é isso que aparece aqui no versículo 16. Vamos seguir a leitura. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então observe que já houve uma certa progressão na experiência, na curta experiência desse que havia sido cego. Primeira vez ele disse assim: um homem chamado Jesus. Agora ele parou e considerou em função da pergunta e disse: olha, é um profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora havia. Então, alguns não achavam que era ele. Os judeus achavam que era ele, mas essa conversa de que era cego, acho que não, era só fingia, né? Enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho? E de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Mais um como. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Agora a explicação aqui é muito interessante. Isso diziam seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Observa que eles não perguntaram para eles se Jesus era o Cristo, perguntaram, né, quem havia aberto os olhos do filho. Mas, irmãos, tem que lembrar o seguinte, lembra de Isaías 42. Dizer que Jesus havia aberto os olhos daquele cego era igual dizer que ele era o Messias, que ele era o Cristo, porque essa era, né, uma promessa, né, essa era uma característica exclusiva do Messias, né. Edersheim, ele diz o seguinte, que para quem era pobre, e essa família devia ser pobre, porque o próprio cego era mendigo, ficava mendigando, ser expulso da sinagoga era socialmente um desastre, né? Então, o apoio que eles tinham, o pouco de ajuda que eventualmente viria da sinagoga, eles deixariam de ter, né? Os pais ficaram com medo e lavaram as mãos e falaram assim, vai, pergunta para ele. Mas observe que em nenhum momento esse que fora cego se negou a responder. E isso lhe custou um preço, né? Nós veremos isso daqui a pouquinho. Então, versículo 24, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Esse dá glória a Deus, os comentaristas ficam se perguntando o que significa. Então, alguns dizem que tem o seguinte significado. Fala a verdade, né? Fala a verdade, né? Sabemos que esse homem é pecador, então o que você diz? Mas há uma outra interpretação que me parece que faz um pouco mais de sentido. É como se os judeus quisessem dizer o seguinte, olha, dá a glória da sua cura para Deus. Diga que foi Deus que te curou. Esse cara é um pecador. Dá glória, atribua a cura a Deus. Dá glória a Deus, né? Ao fazer isso, então os fariseus, os judeus, não reconheceriam o Senhor como Messias, né? Mas no momento em que o cego diz, não, mas foi Jesus quem me curou, era o equivalente a dizer, ele é o Messias. Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Nós sabemos, olha que arrogância, além do equívoco, né? Além do equívoco, nós sabemos que esse homem é pecador. Aquele que fora cego retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Então nós sabemos, contrasta com uma coisa eu sei. Eu era cego, agora vejo. Ele fala da sua experiência. E contra a experiência própria de cada um, irmãos, ninguém pode dizer nada, né? Se nosso testemunho for, olha, eu
Eu não sei explicar muita coisa, mas uma coisa eu sei explicar, né? Eu era cego, agora vejo, né? Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Olha a insistência, né, nesse aspecto do como. E ele lhes respondeu, já vos disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Olha que simplicidade, que honestidade, como que era um homem direto, objetivo, né? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulos dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Olha o pessoal se agarrando, né, às tradições, às religiões, às coisas dos homens. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisso é de estranhar que vós não saibais onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. Então ele insistiu. O posicionamento deles, irmãos, foi muito firme. E não foi uma questão pequena. Dizer que foi o Senhor que abriu seus olhos foi dizer que ele era o Cristo, e isso significava que seria expulso da sinagoga. Versículo 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então, um homem chamado Jesus, depois um profeta, agora a confirmação, era um homem de Deus. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Então, essa bola estava cantada, né, irmãos? Estava cantada. Muito bem, nós vamos continuar lendo o texto no contexto da pessoa e da obra do Senhor com esse homem. Então, o que tínhamos que ver do cego em si, já vimos, né? Então, um homem direto, obediente, honesto, que se posicionou, né, vez após vez. Vamos ver agora a respeito do Senhor. Como é que o Senhor tratou com esse homem, né? E nós vamos começar com uma das duas, ironias divinas, né? Como é que termina o capítulo 8? Né? O capítulo 8 termina com uma declaração do Senhor Jesus de que eu sou. E quando os judeus ouviram isso, pegaram em pedras para atirar nele. Mas diz que o Senhor se ocultou e saiu do templo. Se nós imaginamos que o capítulo 9 está colado no capítulo 8, ou seja, houve 1 ou 2 dias, alguém está com o microfone aberto. Obrigado. O Parque Nacional do Vale Continua aberto. Ok. Se entendemos que o capítulo 9 está colado no 8 ou não, do ponto de vista cronológico, não faz muita diferença. O fato é que o Espírito Santo, ao inspirar esse texto, ele decidiu colocar o evento do cego de nascença logo na seguida desse evento no templo. Agora, o que os irmãos entendem quando diz, mas Jesus se ocultou? Eu nunca tinha parado para pensar. A gente pensa assim, ele foi e se escondeu num cantinho, né? Talvez se escondeu atrás de um vaso, atrás de uma cortina, né? Mas logo diz que ele saiu do templo. Então, irmãos, eu não sei exatamente o que significa esse se ocultou, mas para mim é o seguinte, o Senhor, ele fez algo que impediu que as pessoas o reconhecessem. Ele impediu que as pessoas o vissem, né? Aqueles que queriam apedrejá-lo não conseguiram mais vê-lo. O Senhor se ocultou da vista deles. Não é muito irônico que é assim que o Espírito Santo faz a introdução do Senhor da vista a um cego, alguém que nunca jamais tinha visto qualquer coisa. Agora poderia ver o Senhor, né? Isso é de uma ênfase, de uma força muito grande, irmãos, muito grande. Então, assim, o Espírito Santo nos prepara para esse evento do Senhor da vista a um cego de nascença, dizendo, o Senhor é aquele que pode se ocultar, e o Senhor é aquele que se dá a conhecer.
Ele é a luz do mundo. Quem segue após ele não anda em trevas, mas quem não segue após ele, quem pega em pedras para apedrejá-lo, andará em trevas, andará cego. Então é assim que começa o relato do milagre, e vemos aqui na sequência como o Senhor, de forma muito simples, cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos e disse ao cego: vai, lava-te. Ele foi, se lavou, conhecemos esse texto. E o curioso, irmãos, é que, ao contrário de outros cegos, né, que foram curados no Novo Testamento, vocês lembram que clamavam, ouviam falar: quem que está aí? Ai, Jesus, o filho de Davi, começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos falam assim: olha, não atrapalhe, não sei o quê, mas o Senhor foi e curou. Versículo 1, do capítulo 9 diz: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. É claro que o homem cego de nascença não podia ver o Senhor, mas Jesus viu. E esse viu é aquele verbo ver, que é muito mais do que simplesmente olhar para. É um ver analítico, é um ver que perscruta, é um ver que olha além, é como se olhasse atravessando a pessoa, né, no seu todo. Não sabemos se esse cego chamou pelo Senhor, pediu alguma coisa, o fato não está relatado, mas o Senhor viu esse cego. O Senhor tinha um propósito com esse homem, né? Irmãos, e quando em tantas situações da nossa vida nós não conseguimos ver o Senhor, lembre-se que Ele nos vê, né? Ele nos vê. E Ele vem em nossa direção, Ele vem ao nosso socorro, né? Assim como Ele fez com esse cego. E aí apareceu uma questão filosófica, né? Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os judeus haviam sido treinados a pensar o seguinte: se a pessoa está sofrendo é porque pecou. Lembre-se de Jó, dos amigos de Jó, todo aquele argumento é baseado nisso. Os judeus pensavam dessa maneira, né? É curioso que, se ele era cego de nascença, como que ele poderia ter pecado para ser culpado da sua cegueira? Então, talvez houvesse alguma menção ou sugestão de alguma vida pregressa, mas o fato é que o Senhor não deu essa conversa para eles, né? Inclusive, no versículo 34, vocês lembram quando os judeus disseram a ele: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Então, possivelmente fazendo menção a esse conceito de que algum pecado imediato era causa da sua cegueira. E aí o Senhor respondeu o que respondeu. Não sei quantos dos irmãos perceberam. Bom, os irmãos que têm a tradução atualizada de Almeida, que é a que eu uso, né, deve ter observado que eu mudei a pontuação. Essa é a pontuação sugerida pelo irmão Campbell Morgan. A sugestão porque o grego não é pontuado. Então, quem pontua foram os tradutores, né? E aí, claro, dependendo de como o tradutor interpretou o texto, ele inseriu a pontuação. E ele tem uma pontuação própria, que ele inclusive comenta de ter submetido essa pontuação a um teólogo, e o teólogo disse: olha, ela é válida. E a pontuação dele é assim, que respondeu Jesus, versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, ponto. Então, essa é uma declaração. Aquela cegueira não era causa nem pecado dele, nem dos pais. Aí ele continua assim: mas, para que se manifestem nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E então o irmão Campbell Morgan, o ponto dele nesse texto é assim, que o Senhor, e em sequência ele fala do cristianismo, né, o cristianismo não deve se preocupar em responder, né, ou tentar explicar quais são as causas do sofrimento, mas o Senhor decidiu resolver o sofrimento.
né? E pôr um ponto final no sofrimento daquele que havia sido cego, né? Muito bem. Antes de tratarmos do milagre em si, ainda com respeito ao tratamento do Senhor com esse homem. Então, quando ele o encontrou pela primeira vez, ele viu o cego, né? E foi a ele. Versículo 35 é logo depois, né, da expulsão do homem da sinagoga. E o versículo 35 diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ou crês tu no Filho de Deus? Tem outras traduções que usam Filho de Deus. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Irmãos, é a primeira vez que aquele que fora cego viu o Senhor. Observe o seguinte, lembre-se que no momento do milagre, o Senhor fez aquele lodo, passou nos olhos, falou assim, vai, lava-te, pronto, acabou. Ele foi, voltou vendo, mas ele não mais interagiu com o Senhor. Ele não sabia que cara que tinha o Senhor, né? Talvez lembrasse da voz do Senhor, né? E aqui o Senhor o encontrou. Quando o Senhor ouviu que o tinham expulsado, aqui, encontrando-o, está implícito que foi buscá-lo, né? Foi buscá-lo e o encontrou. E então o Senhor lhe perguntou. E versículo 37, o Senhor disse a ele, e Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Acho que aí esse cego, né, fala assim, opa, eu conheço essa voz, né? Eu conheço essa voz. É a voz daquele que me untou os olhos com o lodo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, que curioso que o Senhor tenha se manifestado a esse homem, não na euforia da cura da sua cegueira de nascença, mas talvez vou usar a palavra dor, não sei se, né, quanto que estava doendo no cego, no antigo cego, né? Mas o Senhor se manifestou a ele no contexto da expulsão da sinagoga, né? É como se ele tivesse esperado esse sistema religioso oficial expelir aquele que deu um testemunho tão claro, tão firme, né, do Senhor ser o Cristo. E então, depois dessa ação, depois que ele foi expulso, então o Senhor pôde ir e se apresentar a ele, e se revelar a ele, e receber a adoração daquele que havia sido cego. Então, vemos que o Senhor tinha um grande propósito com esse homem, né? Desde o início, ele viu o cego. E quando ele ouviu que o cego havia sido expulso da sinagoga, ele foi até ele, o encontrou, interagiu e recebeu dele adoração. Muito bem, vamos falar brevemente do milagre. Irmãos, nesse milagre, não acho que esteja muito certo falar de cura, porque esse cego, ele não havia perdido a visão, né? Ele não ficou doente e perdeu a visão. Ele nasceu cego. Então, a bem da verdade, esse milagre tinha que ser um milagre de criação. O Senhor tinha que criar visão num homem que nunca tivera visão, né? E, tendo dito isso, se os irmãos observarem essa ação do Senhor, não tem como a gente não fazer um paralelo com a criação do homem em Gênesis capítulo 2, né, versículo 7. Lá diz o seguinte, que então formou o Senhor Deus do pó da terra o homem, lhe soprou nas narinas os fôlegos de vida, ou no fôlego de vidas, e o homem se tornou alma vivente. Então,
o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então, temos aí o Senhor fazendo argila, fazendo o homem um boneco de argila. Depois, segunda ação, soprou o fôlego de vidas. E terceira ação, consequência, o homem se tornou alma vivente. Aqui temos o Senhor fazendo lodo, dizendo, vai ao tanque de Siloé, a segunda ação. E a terceira é, ele voltou vendo, né? Então vamos falar rapidamente da questão do tanque de Siloé. Muito bem, o capítulo 7 fala da festa do tabernáculos, né? Nós começamos mencionando rapidamente isso. Versículos 37 diz, no último dia da festa, o grande dia da festa, né? Versículo 37 do capítulo 7. Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uma das coisas que aconteciam naquela festa é que eles enchiam cântaros com água. Havia muita água nessa festa, né? E é muito interessante ver como que o Senhor aproveitou aquele momento para dizer, olha, mesmo naquela abundância de água, ele diz, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então volta a falar de água. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido então glorificado. Irmãos, aquela água da qual o Senhor disse que ele, né, faria brotar de dentro daqueles que crescem nele, se referia ao Espírito Santo. E a água física que estava nos cântaros, na festa, era coletada, sabe onde? No tanque de Siloé. Então, as águas do tanque de Siloé, no capítulo 7, estão vinculadas à pessoa do Espírito Santo. Então, ir se lavar no tanque de Siloé realmente tem um paralelo com o sopro de Deus, né, do fôlego de vidas, né? E mais do que isso, irmãos, mais do que isso. O versículo 7 diz que Siloé significa enviado. E eu sempre parei imaginando que, assim, claro, porque o cego foi enviado para lá e, portanto, faz sentido que o tanque é muito, muito bonito isso. Verdade. Mas, irmãos, capítulo 8, quem é o grande enviado? Quem é o grande enviado? Aquele de quem nós vemos, ele me enviou, ele me enviou, ele me enviou, ele me enviou. Então, quando o Senhor mandou o cego se lavar no tanque de Siloé, ele mandou lavar num contexto que fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da pessoa do Espírito Santo. É o sopro de vidas. E em Gênesis lemos que o homem se tornou alma vivente. Aqui lemos que ele lavou-se e voltou vendo. Esse é o grande paralelo. Então temos aqui, irmãos, temos aqui uma menção bastante clara à criação. Então o Senhor é como se o Pai ele confirmasse o senhorio de Cristo, o fato dele ser o Messias, como dizendo, ele é o Criador, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Ele é o Eu Sou. Que são aquelas 3 menções do capítulo 8 e também fazendo conexão a Isaías capítulo 42, como nós havíamos lido no início. Muito bem, vamos concluir. E nós vamos concluir com o que possamos chamar a segunda ironia divina. Logo depois que o Senhor falou com esse cego, versículo 39 do capítulo 9, o Senhor prosseguiu falando com os judeus, que, imagino eu, já estavam todos em volta, né? Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos?
Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E a ironia está no seguinte, que observe que o versículo 1 do capítulo 10 é em verdade vos digo. O Senhor está conversando, né? Na divisão do texto, alguém pôs um capítulo 10 aqui, mas provavelmente eram uma única interação. E o Senhor está falando de dar luz aos cegos, né? Abrir os olhos aos cegos e aqueles que não veem. E ele passa a falar de uma outra forma de reconhecê-lo. E não tem nada a ver com a visão. Tem a ver com reconhecer a sua voz. Né? Capítulo 9 todo trata da questão de dar vista aos cegos. Por que não começar o capítulo 10 com uma parábola sobre visão? Mas não. Na eterna sabedoria de Deus, ele nos dá uma parábola que fala de um outro, né, sentido, igualmente importante. Né? Alguns dizem que é até mais importante, que é o de ouvir. Então vamos ler os primeiros 6 versículos e com isso nós terminaremos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Então observe a primeira ação, ouvir a voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Será que ele está fazendo alguma menção à saída da sinagoga, daquele cego, a expulsão daquela sinagoga? É como se o Senhor o tivesse conduzido para fora daquele sistema religioso, né, que era antagônico à pessoa do Senhor. Né? Ao crer e ao se posicionar em favor do Senhor, aquele cego não teve outra alternativa. Não foi ele que saiu. Ele foi como que expulso, né? O sistema não consegue, né, tolerar a presença de alguém que esteja ali em favor do Senhor e do seu testemunho. Muito bem, versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Irmãos, no versículo 3 temos ouvir a voz. Esse é o primeiro passo, é importante. Mas no versículo 4, temos reconhecer a voz. Isso é diferente. Né? O que eu acho que aconteceu com aquele que era cego, ele reconheceu a voz do Senhor. Ele reconheceu o timbre da voz do Senhor. Ouvir a voz tem a ver com ouvir o discurso, ouvir o que se diz, o conteúdo. Claro que isso é importante. Se esse conteúdo não estiver alinhado com a palavra de Deus, pode descartar sem medo. Mas o ponto é que, se o discurso for bíblico, isso per si não quer dizer que a voz de quem pronuncia o discurso é a voz do Senhor. Né? E muitas vezes as palavras estão certas, mas a voz não é a voz do Senhor. E o versículo 5 segue dizendo: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Talvez fazendo menção àqueles judeus que diziam que vinham, mas não vinham. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Quem sabe no futuro o André, né, que ele já plantou todas as sementinhas para interpretar essa parábola, acho que ele já mencionou, quem sabe um dia ele gaste um tempo, né, digamos, compartilhando esse texto conosco. Mas observe que o versículo 5, e com isso nós vamos concluir, diz que, a bem da verdade, nós só precisamos reconhecer uma voz. O versículo 5 não diz que
ao não reconhecer a voz do estranho, a gente vai lá, ouve, analisa, pensa, decide. Não. É muito simples. Não reconheceu, foge. É isso que está escrito aqui. Então nós só precisamos reconhecer uma voz. Nós só precisamos reconhecer a voz do Senhor. Qualquer outra voz, e nós não reconhecemos ser a do Senhor, o versículo 5 diz que fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Nós precisamos ter visão. Precisamos ver o espiritual. Precisamos contemplar, né, as questões espirituais. E somente o Senhor pode abrir os nossos olhos para que isso aconteça. Mas esse texto termina, curiosamente, com essa parábola que fala do ouvir e de reconhecer a voz do Senhor. Isso é igualmente fundamental para o nosso caminhar com o Senhor. Precisamos ter os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos abertos e treinados para reconhecermos a voz do Senhor. Que o Senhor complete a sua palavra, que Ele nos encoraje, né? E que Ele faça prosperar aquilo que Ele mesmo tenha começado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o Teu nome com gratidão, porque o Senhor é aquele que nos contempla, mesmo nas situações em que nós não conseguimos ver o Senhor. E o Senhor tem um propósito, e o Senhor conhece a trajetória de cada um. O Senhor é aquele que, às vezes, espera que passemos por momentos de crise para vir ao nosso encontro. Senhor, se revelar a nós e nos permitir te adorar. Amém. Queremos aprender, Senhor, a reconhecer a Tua voz. Amém. E assim que a reconhecermos, nos prostrarmos, Senhor, em gratidão, em adoração, Senhor, e te bendizer. Amém. Senhor, te damos graças pela Tua palavra, pedimos que o Senhor a faça frutificar no coração de cada um, Amém. e que realmente venha dar o fruto para o qual o Senhor a semeou. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.